Polo. Orange is the New Black. Big Bang Theory. Scandal. How to Get Away with Murder. Chef's Table. Jessica Jones. Game of Thrones. Grey's Anatomy. Stranger Things. True Detective. Arrow. House of Cards. Talvez as pessoas enxerguem o seriado como sendo uma coisa muito besta, muito de adolescente, mas não é. Porque ali são cenas mostradas com o intuito de causar alguma coisa em você. Entendeu? As pessoas não fazem de graça, as pessoas estão ali fazendo alguma coisa com que você se identifique, com se relacione. Então, às vezes, acontece alguma situação no seriado que você se relaciona e que tem um desfecho que você acha que poderia ser para alguma situação que você está vivendo, sabe? Te inspira a fazer alguma coisa diferente ou agir de um modo diferente. Quando a série tem um roteiro bem escrito, né? Sem muito lenga-lenga, nem inteligente, isso me prende. Na TV, a receptividade do público é medida via Ibope, enfim, tem na TV paga até outro, não é Ibope, mas é algo semelhante, que é por amostragem e é um serviço caríssimo que empresas particulares prestam para os canais de TV. Então, um canal de TV paga muito caro para ter esses dados e ele não divide isso com os produtores. O que faz sentido porque um produtor não é vinculado ao canal e vai trabalhar com a concorrência, eventualmente, com a concorrência do canal. Não é direto, a gente não tem esses dados diretamente, mas a gente teve, quando a gente mudou o formato de 2013 para 2014, a gente teve mais do que a duplicação de audiência, né, que chegou até um ponto percentual na TV Brasil, o top, o máximo que ela conseguia. Então, ou seja, a gente chegava no top, no máximo de audiência da TV quando a gente fez a mudança do formato. As informações que eu tenho do Sobre Rochas, em números, nós tínhamos potenciais 13 milhões de espectadores, que são os assinantes do canal Globosat+, onde o Sobre Rochas passava. Agora, a receptividade que eu tive acesso foi de pessoas que assistiram a série e vieram falar. E aí é muito, muito legal isso, porque, sei lá, a avó de um amigo meu adora o programa. E tipo, pô, eu nunca imaginei que vós iam gostar do Sobre Rochas. Os seriados estão abordando temas que são relevantes para a sociedade e isso aí é muito importante. Porque eles também cumprem um papel dentro da sociedade, não só de divertir, mas também de instigar o pensamento sobre diversos temas sociais importantes para todo mundo. É um espectador que não é tratado como burro, acho que esse é um sucesso da série, e se sente dessa forma, gosta de se sentir dessa forma. E, então, de certa forma, tem uma classe social, pessoas interessadas em natureza, e aí entra nesses nichos, né? Eu sou um microprodutor. Nós não temos fôlego para viver só de geração de conteúdo. Então, nesse caso, realmente é difícil. A gente não tem, no Brasil, um desenvolvimento ainda estruturado que dê ao produto brasileiro a possibilidade de retroalimentar totalmente a cadeia produtiva. Então, a gente ainda depende muito dos investimentos em produção para assegurar a saúde, a sustentabilidade das empresas produtoras. É muito subjetivo as relações com os canais, né? E as séries são relativamente novas. Não existe um único caminho para você vender uma série e realizá-la. Então, a partir do momento que você tem a ideia e você escreve ela, você já limita pra caramba essa ideia. E aí você vai bater num canal que ele tem um perfil. Aí você tem que pegar isso e adaptar um pouquinho pro canal. Aí você vai bater em outro, você tem que retrabalhar para adaptar pro perfil desse outro canal. E esse processo é muito trabalhoso. Sempre teve essa característica, né? As Expedições é um tipo de documentário run and gun, né? Que é o guerrilha, como você queira chamar. Não há uma equipe cinematográfica, né, ou um set de cinema que você consegue, cada um tem sua função. Na verdade, quando você tem um set de cinema, cada um tem sua função, é bom para você agilizar tudo e ser mais rápido. Mas, na verdade, quando você está viajando,
o translado e os transportes dessa equipe toda, na verdade, atrasaria a produção. E atualmente, no novo formato, são os 3 expedicionários que eu chamo, são normalmente 2 cinegrafistas e uma produtora de campo, e volta e meia um diretor de campo, ou eu, o diretor, viajando com eles. Na primeira temporada a gente tinha a equipe de filmagem, que éramos um operador de câmera, um técnico de som e eu como diretor e produtor no set, né? A produtora, a assistente de produção muitas vezes ia para o set também, então me ajudava nisso e fazia uma assistência de direção. A gente tenta otimizar ao máximo, fazer com que a equipe seja, ao mesmo tempo que ela acumule funções, seja viável, ela consiga fazer. Então o cinegrafista normalmente ele mexe com áudio e vídeo, não somente com áudio, como acontece muito em cinema, ou só com vídeo. Então é um cinegrafista, ele tem a junção de todas as coisas, ele tem que captar tudo relativo ao audiovisual. E a produtora de campo, muitas vezes a gente faz a produção aqui de base, a produtora de campo só tem que efetivar. Então a equipe não precisa ser tão extensa. Na base é importante, você tem um bando de outro lado da equipe, você tem a equipe de edição, de produção, de pós, e tem todo o restante da administração. Então, em campo, sim, ela é enxuta pela característica do trabalho. Então, a relação com o canal é uma posição de uma mistura de parceria, de coprodução com cliente e prestador de serviço, que é difícil de entender, você vai aos trancos delimitando os territórios ao longo da produção. Você pode ser chato, você pode bater no pé e tudo mais, mas você não só tem que estar aberto, como você pode visualizar e muitas vezes você reconhece que às vezes melhora. Então, assim, o próprio canal, por exemplo, muitas vezes fez sugestões que foram extremamente cabíveis e eu agradeço eles por terem ajudado, né? Mas tem momentos que eles também faziam sugestões que eu falava, olha, não, eu vou bater o pé. Então é sempre uma questão também de diálogo. O Expedições, ele iniciou sempre com um patrocínio da Petrobras. Quando em 2009 se transformou para a TV Brasil, saiu de Petrobras, do patrocínio da Petrobras, para a TV Brasil pagar para a gente. Então a Petrobras pagava, né, para a União, e aí a TV Brasil pagava para a gente como coprodução. Embora a gente esteja falando de um sistema de produção independente, ele não está unicamente calcado na disponibilidade de recursos do produtor. É coprodutor porque, enfim, é assim que está no contrato e de fato são interesses mútuos de produção de uma série bacana, que, enfim, o canal visando a sua lógica de ter mais audiência, de ter mais lucro, enfim, de gerar um conteúdo que atenda às suas necessidades. Nunca trabalhei com edital, na verdade, às vezes que eu trabalhei com edital, enfim, não foi como produtor de conteúdo, foi como prestador de serviço para projetos que envolviam editais. A lógica dos editais é a lógica mais visível, é uma lógica de certames, de concursos, é um desafio para cada produtor, que faz o produtor sair um pouco da atividade fim dele e passar a se ocupar mais em ser gestor do projeto, desde o nascedouro. É um desafio crescente, mas também, por outro lado, é um meio mais transparente e democrático de você fazer esse uso do recurso público se a finalidade é expandir para o maior número de participantes, de candidatos possível. Nós aplicamos para o Prodав, estamos aplicando para alguns canais que tem direto. Sempre participamos do Rio Content Market, que tem one-on-one to meeting, né, que você vende o projeto para o canal diretamente. Primeiro, fazer a Via Crucis toda, de ser aprovado no edital, todo o trabalho para chegar lá. E depois, uma coisa que me preocupa muito trabalhando com incentivo de dinheiro público é conseguir fazer a prestação de conta certinha do jeito que tem que ser feita. Uma dificuldade necessária, é uma dificuldade importante, apesar de ser bastante difícil,
bastante, umas 70, 80, mas é bom que você trabalhe em cima do seu projeto. Então as perguntas, os formulários, o edital é um processo da criação do seu produto. E aqui no Brasil a gente ainda está indo pegando assim, uma quantidade de realities absurdas. E eu, assim, apesar do nosso formato de expedições agora eu chamar de doc-reality, eu pego a parte boa do reality, que é trazer o telespectador para mais próximo. Super-herói talvez seja uma moda do momento, porque tem, não só nos seriados como no cinema também, é uma coisa que está bombando muito. Então tem muito seriado novo com essa temática de super-heróis e tudo mais. Mas, por exemplo, o drama sempre vai existir, entendeu? Então é uma coisa que é atemporal. Sempre teve drama, sempre vai ter. Mas acho que talvez no momento os seriados de super-heróis sejam os que mais estão crescendo e que estão aparecendo. A tendência, a única que eu vejo, não é em termos de linguagem, de formato, enfim. As séries ainda vão modificar muito, tem muita coisa experimental rolando, tem séries cada vez mais audaciosas e é muito empolgante ver essa forma de narrativa que é tão diferente do longa-metragem, né? Que você, na verdade, consegue contar uma história muito maior, uma tese muito maior do que você contaria com só 1h30, 2 horas de filme. Acaba que uma série tem o quê? 7 horas numa temporada, às vezes mais. Então isso é um formato que ainda vai ser muito explorado e muito desenvolvido.